dessa forma leve que a gente começa o quadro Direto ao Ponto com Cristiane Mello aqui no Bom Dia Feira. Hoje teremos um assunto de extrema importância na área de saúde. Vamos conversar com a renomada médica reumatologista, doutora Rani Cruz, sobre um tema que tem despertado um crescente interesse internacional, inclusive a febre reumática aguda. Essa doença, embora pouco conhecida, tem avançado significativamente. Inclusive, temos uma pesquisa sendo realizada aqui em Feira de Santana pelo Hospital Estadual da Criança, que está liderando um projeto internacional para identificar biomarcadores de sangue e aprimorar o diagnóstico precoce dessa doença. Seja bem-vinda, doutora Rani, aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Obrigada, Cristiane. Bom dia aí a todos. Bom dia, Feira. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante, né? Acho que a rádio é um meio de comunicação muito interessante, muito importante, porque a gente consegue atingir um público muito grande e trazer informação de qualidade é sempre nosso objetivo. Obrigada pela oportunidade. Doutora Rani, vamos direto ao ponto. O que é a doença, a febre reumática aguda, e quais são os principais sintomas que os ouvintes devem ficar assim atentos? A febre reumática, apesar de uma doença ainda pouco estudada, né, ela é uma doença muito conhecida na nossa população. Então existe um engano às vezes das pessoas acharem que todo paciente com febre e com dor articular ele é portador de doença reumática. Então, a gente vê isso muito no consultório, às vezes adultos chegando, eu tive febre reumática, eu tenho febre reumática. E quando a gente fala dessa doença, né, a gente costuma dizer que febre reumática é para quem pode, não é para quem quer. Né? O que é que acontece? Essa é uma doença que acontece muito mais em criança, então numa faixa etária aí dos 5 aos 15 anos, não é uma doença do adulto. A gente vê o adulto muito com sequela da febre reumática, mas a febre reumática aguda, ela não acontece no adulto. Ela é uma doença pediátrica e por isso que é tão importante a gente identificar essa doença de uma forma precoce. Esse estudo que o Hospital da Criança está participando é muito importante, um estudo internacional, justamente por isso. A intenção do estudo é identificar biomarcadores que consigam diagnosticar essa doença de forma precoce e que a gente não tenha adultos com sequelas, né, e que não foram tratados na infância. Na febre reumática, esse paciente ele tem geralmente infecções ou de garganta ou de pele, e após esse quadro infeccioso, o organismo ele começa por uma forma de defeito, né? Ele começa a identificar o corpo daquele doente como se fosse ainda a bactéria, que não está mais lá. Então ele vai inflamando, né, tecidos como as articulações, o coração, o sistema nervoso central, e daí vem os sintomas da febre reumática. Por um distúrbio do sistema imune, esse paciente começa a se tornar um paciente inflamatório, né? Então o paciente, além de febre, dor na garganta, ele depois desse quadro, né, infeccioso, ele começa a apresentar dor articular, lesões na pele, né? A pele fica mais avermelhada, nódulos na pele também que podem ser identificados. Muitas vezes a criança começa a desenvolver falta de ar, dor no peito. É identificado no exame físico sopro, porque esses anticorpos que o paciente ele produz, ele vai no coração daquela criança e ele começa a desenvolver lesões naquela válvula. E isso gera um sopro. Por isso que o adulto, às vezes, ele é identificado de forma tardia. A gente, às vezes, encontra um adulto com insuficiência cardíaca e quando vai fazer um eco, você identifica que aquele adulto, ele teve febre reumática na infância e, infelizmente, ele não foi tratado. Por isso que o tratamento precoce, ele é muito importante. Então, não adianta a pessoa ter apenas a febre e a dor articular. E isso faz parte dos sintomas, mas existem critérios para a gente poder dizer se aquele indivíduo realmente tem febre reumática ou não. Quais são esses critérios? A senhora falou aí do coração, né? Um dos órgãos que são frequentemente afetados é o coração, garganta, pele. Quais são os órgãos afetados e quais são esses critérios adotados pela especialista, reumatologista, para identificar essa questão da febre aguda, febre reumática aguda? Então, esses critérios a gente chama critérios de Jones, né? Esses são critérios muito antigos que a gente utiliza para tentar identificar essa doença de uma forma mais precisa.
né? Mas quando a gente entra nos critérios, a gente observa que eles são critérios meio frouxos, né? Então, o paciente tem febre, mas a febre pode acontecer por vários motivos. O paciente tem dor articular, mas existe uma gama de doenças que podem causar dor articular. A vermelhidão na pele, os nódulos subcutâneos, né, que a gente chama. Isso são critérios clínicos que a gente tem em relação à febre reumática. Quando a gente vai para os critérios laboratoriais, temos exames de anticorpos que podem ser identificados nessa criança, né? A gente faz, às vezes, cultura da garganta para tentar identificar a bactéria acometida, porque a febre reumática ela é causada especificamente por uma bactéria chamada Streptococo. Então, não adianta ser qualquer bactéria ou qualquer infecção de garganta. Então, tem que ser da bactéria específica. Esse paciente ele tem que ter uma predisposição genética para desenvolver esse distúrbio do sistema autoimune. E por isso que a gente diz, né, que a febre reumática não é para quem quer, é para quem pode. Porque além da bactéria ser específica, existe a questão genética. Esse paciente ele tem que ter uma genética de uma predisposição a desenvolver aqueles sintomas, aquele defeito no sistema imune. Quando a gente vai para os exames complementares, temos o eco, né? O ecocardiograma, que às vezes identifica essa lesão na válvula. São lesões bem direcionadas, geralmente a gente olha, né? O cardiologista olha e diz, não, essa lesão ela é uma lesão característica da febre reumática. Tem um eletrocardiograma, que tem algumas alterações também específicas. Então, são critérios, apesar de frouxos, né? Como a gente diz, porque pode acontecer em outras doenças, quando a gente junta isso tudo, né? Então, o paciente que vai pontuando dentro desse critério, a gente consegue fechar um diagnóstico e tratar essa criança de uma forma adequada para evitar que essa criança tenha as sequelas da febre reumática. Então, a febre reumática aguda precisa ser tratada para a gente evitar a cronicidade dessa doença. Nós estamos conversando com a médica reumatologista, a doutora Rani Cruz, sobre a febre reumática, tá bom? Muitas vezes, compreender e reconhecer os sinais iniciais pode ser fundamental para um tratamento bem sucedido, doutora. Quais são essas dicas que a senhora daria aqui aos ouvintes para identificar possíveis sinais precoces dessa doença? E se descobrir precocemente as chances de tratamento, essa doença tem cura? Então, essa é uma excelente pergunta, né? A febre reumática, ela não tem cura. A gente tem a prevenção de que novos surtos aconteçam e que esse paciente se cronifique, né? Então, uma criança que teve infecção de garganta ou infecção de pele, isso é muito importante falar, porque as pessoas acham que febre reumática só acontece com infecção de garganta, após uma faringite. Não, a infecção de pele também pode levar ao desenvolvimento desses anticorpos. Febre, infecção de garganta ou infecção de pele, e depois desse episódio a criança começa a desenvolver dores articulares, essa criança precisa ser avaliada por um reumatologista experiente na área, né? Às vezes a gente pega crianças já tratando como febre reumática, que não passou pelo especialista, e a gente pega diagnósticos precoces, né? E às vezes até errados, uma criança tratando com medicação, mas que não tem um diagnóstico real de febre reumática, e isso é importante porque o tratamento ele é doloroso. E às vezes a gente pega adultos que não foram identificados. Então, esse grupo de pacientes é um grupo que a gente precisa evitar. Então, um diagnóstico errado que submete uma criança a um tratamento doloroso, ou um diagnóstico que não é feito e essa criança vai futuramente, né, na sua fase adulta, desenvolver as sequelas. Então, por isso, é importante a avaliação precoce do especialista, né? E o especialista adequado para avaliar essa criança é o reumatologista, o reumatopediatra ou o reumatologista geral, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto e não deixar passar despercebido esse tipo de doença. A senhora acabou de falar que o tratamento é doloroso. Como é feito o tratamento? Então, esse tratamento ele é feito com bezetacil. A gente sabe, né, bezetacil é a famosa injeção dolorosa. Então, assim, a gente sabe que é um tratamento sofrido para aquela criança. Então, a gente faz bezetacil para essa criança a cada 3 semanas. A depender do tipo de sintoma que ela tem, ela vai utilizar essa injeção por 10 anos, por 5 anos, por 18 anos, por 21 anos, ou quando tem alteração cardíaca para a vida toda. Então, assim, é doloroso o tratamento. Então, a gente às vezes dá um diagnóstico errado de uma febre reumática para essa criança, você está submetendo ela a fazer injeção de bezetacil a cada 3 semanas, às vezes por 10 anos,
15 anos, por 18 anos, a depender da idade dessa criança. Então, o diagnóstico tem que ser o mais preciso possível, apesar dos critérios eles ainda serem critérios, né, que deixam, às vezes, a desejar, precisa ser revisado, precisa ser revisto, e por isso a importância tão grande dessa pesquisa que está sendo feita pelo EC, uma pesquisa internacional que deixa a nossa cidade em evidência, né, com profissionais muito habilitados. A gente tem orgulho de dizer que o EC faz parte da nossa cidade, porque é um hospital de excelência no tratamento da pediatria, e o objetivo dessa pesquisa é tentar trazer exames que sejam mais precisos nesse diagnóstico, para a gente não deixar esse diagnóstico passar, não deixar essa doença se cronificar e não tratar pessoas que não deveriam estar sendo tratadas, né? Evitar que esses erros ou super diagnósticos e super tratamentos aconteçam. Então, é de fundamental importância. Eu fico muito feliz em saber que a nossa cidade está participando dessa pesquisa, me coloco à disposição do EC para ajudar no que for preciso. É muito importante e, assim, eles estão captando pacientes e o que a gente puder ajudar para encaminhar esses pacientes para eles, a gente vai fazer. Muito bom. A gente está conversando também com uma professora da UNEX, do curso de medicina, que não está fazendo parte da pesquisa, não trabalha no EC, mas que está aqui elevando o nome da nossa cidade, essa pesquisa que está sendo desenvolvida em Feira de Santana. Para a gente encerrar, eu gosto de sempre encerrar de forma para cima, leve. Vamos falar de prevenção. Existe prevenção para essa doença? É uma doença hereditária, mas existe prevenção? A prevenção para a doença reumática é o tratamento das infecções de garganta, né? Então, e de pele. Então, aquele paciente que tem uma infecção e que ele é tratado da forma adequada, foi identificado, é uma infecção bacteriana. Então, a gente conseguir eliminar essa bactéria do organismo dessa pessoa, a gente reduz o risco de desenvolver a febre reumática. Mas nunca é uma certeza. O que a gente pode fazer realmente é ter um diagnóstico certeiro. Aquela criança precisa de tratamento com antibiótico, tratar, evitar que aquela bactéria fique se repetindo, né, persistentemente naquela criança, naquele organismo, e hiperestimulando esse sistema imune que geneticamente, né, está predisposto a desenvolver anticorpos que não deveriam e inflamando aquele corpo. Então, a dica é, vamos tratar nossas crianças, não é para fazer antibiótico para todo mundo, mas aquelas crianças que têm indicação e que têm realmente sintomas de infecção bacteriana, que eles sejam tratados de forma correta, de forma séria, o ciclo de antibiótico seja feito de forma completa, para a gente evitar que essa doença ela aumente. A gente tem uma incidência maior na cidade de Feira de Santana de febre reumática, então provavelmente geneticamente a nossa população tenha alguma alteração, algum perfil aí que predispõe mais essas crianças a desenvolverem, então a gente tem que ter uma atenção muito maior. Justamente por isso que Feira de Santana foi escolhida para fazer parte dessa pesquisa tão importante que o EC está encabeçando aí. Parabéns ao Hospital da Criança, parabéns à rádio, né, por estar dando a oportunidade a gente de falar sobre um tema tão importante. Queria te agradecer pela sua disponibilidade. Se eu esqueci de te fazer alguma pergunta, deixa aqui o microfone aberto para que a senhora faça suas considerações finais. Não, acho que a mensagem foi dada, né? Era o que a gente queria falar mesmo, é muito importante. Agradecer só a vocês mesmo da rádio. Obrigada pela receptividade, obrigada pela UNEX, pela indicação também pra gente, dessa reportagem, dessa entrevista. No site da UNEX a gente tem também uma entrevista falando sobre isso. Quem tiver interesse, é só acessar. Para que as pessoas tenham acesso à doutora Rani Cruz, de que forma ter acesso à senhora? O meu Instagram, @RaniCruz, né? Vocês encontram lá no meu perfil todos os locais de atendimento, são muitos, não daria para citar todos aqui, mas eu fico à disposição, a gente pode responder perguntas no inbox, se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição de vocês, será um prazer responder todas as dúvidas. Rani com H-A-N-Y. Exatamente. Gente, foi um prazer ter a doutora Rani aqui, muito obrigada. Quero agradecer a Lorena Souza da UNEX, que trouxe essa pauta pra gente tão importante. Não poderia deixar de agradecer também ao professor Cristiano Lobo pela parceria e a toda a equipe do curso de medicina da UNEX aqui e aos demais parceiros da gente aqui do quadro Direto ao Ponto com a Cristiane Melo. Fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço.